Olá pessoal, bem-vindos à revisão do Anestésio R2, a nossa prova trimestral. Vamos comentar um pouquinho a prova, falar o que é certo aí, o que é errado, discutir um pouquinho as questões para você fixar bem este conteúdo. Primeira alternativa, primeira questão, a relação em bloqueio de nervo periférico. Então, lembrar que sempre nervo periférico é um ponto super importante, vai cair, pode cair imagem também, eventualmente no nosso próximo pode cair imagem para você saber lá quais são as estruturas, então é importante você sempre estar de olho nisso e, obviamente, a gente faz muito bloqueio que ajuda o nosso estudar. Então é legal fazer o bloqueio e ir lá no livro, dar uma lida, né? Entrar lá nos aplicativos de bloqueio, tem um monte de aplicativo legal de bloqueio hoje que a gente consegue ver todas as identificações, e isso você olhando, você guarda e cai na prova. O cordão lateral do plexo braquial contribui para a origem dos nervos músculo cutâneo e axilar. Aqui é falso, tá? Ele não forma o axilar, ele forma o músculo cutâneo e contribui para uma parte do mediano, tá bom? O axilar vem do cordão posterior, ok? Então lembrar da anatomia que a gente fez lá na nossa revisão, falamos um pouquinho de plexo braquial, essa parte estava lá na nossa revisão. O índice de sucesso de inserção de catéter para analgesia é maior no bloqueio infraclavicular que no axilar. Isso é verdadeiro. O acesso infraclavicular tem maior estabilidade do catéter e menor risco de deslocamento quando a gente compara com o acesso, né, axilar. Lembrar que o axilar é mais difícil de você manter esse catéter inserido, lugar demais, pode ter mais movimentação. Uma das vantagens do bloqueio infraclavicular é que ele resulta em anestesia incomplexa do plexo braquial. Também é falso, tá? Ele dá uma anestesia aí completa, né, do plexo braquial. Você consegue bloquear aí de uma forma bem interessante. O que vai escapar é o ombro, né? O ombro, ele não vai cobrir, aí o interescalênico é um bloqueio mais indicado. O nervo safeno é o ramo sensorial terminal do nervo femoral, acima do joelho, e fornece inervação aos ramos infrapatelares para a articulação do joelho. Perfeito, aí, verdadeiro, lembrar do safeno, que é um nervo aí que cai bastante em prova também, né? Os bloqueios sobre este nervo. Os elementos naturais, neurais alvos dentro do espaço paravertebral incluem aí o nervo intercostal, o ramo ventral, o ramo dorsal, as comunicações cinza e branca e a cadeia simpática. Também está lá na parte de anatomia, importante a gente saber isso. Também uma questão verdadeira e que não era uma questão tão difícil. Aqui caiu uma questão sobre bloqueios de parede abdominal e também de membros inferiores. Ele colocou misto, né? O famoso TAP block, né? O TAP block fornece analgesia visceral, não fornece anestesia visceral, a analgesia é só de parede, ok? Então camadas musculares, os oblíquos, transversos, tá? Não tem efeito sobre vísceras. Se a gente quisesse bloqueio com analgesia visceral, a gente já pensaria no quadrado lombar, e aí sim eu vou ter essa analgesia visceral associada. A abordagem subcostal do TAP block pode oferecer melhor cobertura das regiões superiores e anteriores da parede abdominal, também está correto, tá? Atinge aí entre T6 e T9 e cobre hipocôndrios aí, epigastro de uma forma aceitável, de uma forma acessível, tá? O TAP block é realizado com a injeção do anestésico entre os músculos oblíquo interno e transverso do abdômen, tá aí correto, né? A gente tem aquela fasciazinha lá que a gente tem que injetar e ver ela abrindo que nem zíper, né? Quando você faz essa anestesia, ela é bonita porque ela abre que nem um zíper ali entre o oblíquo interno e o transverso do abdômen, o famoso TAP block, aí que se faz bastante. Agora, para membro inferior, a divisão do nervo ciático em seus ramos ocorre na região glúteo, o que torna o bloqueio na fossa poplite ineficaz para cirurgias distais. Não é no glúteo, né? Ele se divide lá na fossa poplítea e aí você tem um bloqueio eficaz para cirurgias aí distais de pé e tornozelo, tá? Então é falsa a alternativa D. E a última, a técnica por ultrassom do canal dos adutores posiciona o transdutor na coxa anteromedial para localizar a membrana vasto-adutora entre o vasto medial e o sartório, tá certo? O transdutor posicionado aí na coxa vê essa parte e consegue fazer aí tranquilamente o bloqueio no canal dos adutores, ok? Então, uma questãozinha aí também fácil, né? Sempre a gente pode ter uma complicação em relação quando se fala de anatomia aí, porque é muita coisa para lembrar, mas foi uma questão relativamente aí fácil.
Questão 3, sobre equilíbrio ácido básico e manejo de fluidos e de eletrólitos. Então, alternativa A, aumento da resistência vascular, inibição de metabolismo celular e regulação do volume celular são consequências da acidemia grave, pH menor que 7,2. Verdadeiro, né? A gente sabe que a acidose, né, de uma forma geral, ela promove muitos efeitos deletérios no organismo e esses são efeitos que a gente consegue ver com a acidose. Diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e desvio à esquerda da curva de dissociação de oxigênio são consequências da alcoolemia grave, também é verdadeiro. Quando eu faço uma hiperventilação do meu paciente, diminuo o CO2, eu tenho um desvio da curva de dissociação da hemoglobina do oxigênio para a esquerda, aumentando a afinidade hemoglobina-oxigênio, tá bom? E diminui o fluxo sanguíneo cerebral porque eu causo uma vasoconstrição cerebral, né? Lembre-se, já para vocês guardarem essa informação, eu nunca hiperventilo o paciente. Hiperventilação para diminuir pressão intracraniana, diminuir fluxo sanguíneo cerebral é uma terapia, uma estratégia de exceção quando o paciente está num risco muito grande de fazer uma herniação cerebral, tá? Vocês vão ver mais isso quando a gente falar de neurocirurgia o ano que vem lá, R2, no R3, ok? Ressuscitação volêmica com solução salina e diarreia são causas de acidose metabólica com anion gap elevado. Está errado aqui, né? Lembre-se que principalmente os grandes volumes de solução salina geram uma acidose metabólica com anion gap normal, ok? Anion gap normal. E diarreia causa a acidose também não está relacionada com anion gap elevado. Tá? Anion gap elevado são as intoxicações, a cetoacidose diabética, lembra que a gente falou isso lá na revisão. Estenose da artéria renal e hipercalemia grave são causas de alcalose metabólica cloreto resistente? Não, tá? Estenose da artéria estenose da artéria renal sim causa, mas a hipercalemia não está relacionada à alcalose, tá? A hipercalemia sempre está associada à acidose, tá? Quando eu tenho o aumento aí, o aumento do ácido, eu tenho um pH baixo, eu tenho mais potássio saindo da célula, tá? Então, eu tenho que sempre colocar tratamento da hipercalemia. Quando eu tenho uma acidose, geralmente eu tenho aí uma hiperpotassemia, uma hipercalemia associada. Gravidez, insuficiência hepática, superdosagem de salicilato são causas de alcalose respiratória. Muito bem, lembre-se disso, principalmente aí na grávida. A grávida tem um PaCO2 um pouquinho mais baixo, ela é um pouquinho mais alcalótica, tá? E isso tem uma razão lá na fisiologia, né? Essa alcalose faz com que a oxigenação do feto, né, que está lá dentro da barriga da mamãe, que ele tem uma hemoglobina que ela tem uma relação, tem uma afinidade maior, ela tem uma curva dissociada para a esquerda, né, para justamente aproveitar mais o oxigênio. Isso faz parte da fisiologia da nossa gestação. Ponto 4. Quanto ao emprego do CPDA, citrato fosfato destrina adenina, que fica lá no nosso sangue estocado, tá? É um anticoagulante do sangue estocado. Hematócrito do produto transfundido é sempre menor que 65%, tá errado, né? Geralmente é maior que 65%, entre 65% e 80%, porque o plasma é removido para a estocagem e acaba aumentando o meu hematócrito. Tá? O citrato previne a formação de coágulos por se ligar ao cálcio. Então, o citrato é um quelante dessa solução, quelante de cálcio, ele se gruda ao cálcio. Tá? E isso é um grande problema quando a gente dá muito sangue para o paciente, porque esse citrato vai junto com esse sangue que a gente transfunde. Esse citrato faz com que diminua o cálcio e esse paciente pode fazer, depois de muitas transfusões, uma hipocalcemia associada. Tá? Lembrar que a hipocalcemia, a primeira manifestação da hipocalcemia é diminuição de contratilidade cardíaca. Tá? Lembra da importância do cálcio em relação à contratilidade cardíaca. O fosfato prolonga o tempo de estocagem, isso é falso. Tá? Quem prolonga o tempo de estocagem é a adenina, tá bom? A adenina que faz isso, tá bom? Ela que prolonga a estocagem, mantém aí o ATP do eritrócito. O fosfato é um tampão, ok? O fosfato é um tampão. D. Prolonga o tempo de estocagem entre 40
e 60 dias, também é falso essa alternativa, e a adenina permite ressíntese de ATP, verdadeiro, por isso que a gente utiliza aí a adenina no sangue, ok? Então, aqui a nossa questão 4 sobre hemoderivados, né? Sobre sangue e transfusão. Aqui uma questão que a gente falou até na revisão sobre o ácido tranexâmico, que sempre cai, né, em prova. Então, o uso do ácido tranexâmico para diminuição de sangramento, super bem comprovado já na literatura, né, principalmente cirurgias de prótese, cirurgias de quadril, prótese de joelho, cirurgias de coluna, cirurgias cardíacas, transplante hepático, uma boa evidência para você utilizar isso. A fibrinólise envolve a conversão do plasminogênio em plasmina, principalmente mediada pela ação do atividor tecidual do plasminogênio e da uroquinase, que são os dois que estão envolvidos nisso. Verdadeiro, né? Correto em relação à fibrinólise. A presença de fibrina diminui a atividade do ativador tecidual do plasminogênio, restringindo a conversão do plasminogênio em plasmina apenas às áreas não coaguladas, tá bom? Não é isso. A ligação do ativador tecidual do plasminogênio, ele vai se ligar à fibrina para ativar plasminogênio localmente, tá bom? Então, o que está errado aqui é em relação a essa diminuição dessa atividade aqui em relação a isso, tá bom? Então, é falsa essa questão. O processo de fibrinólise ocorre de forma irrestrita, sem a interferência de inibidores naturais, o que poderia levar a hemorragias excessivas. Falso, tá? A fibrinólise, ela é sempre regulada por inibidores. Existem vários inibidores, como a alfa-2 antiplasmina, tá? Se você tivesse ausência de inibidores, você teria um sangramento aí descontrolado, tá? Incontrolável, tá? Então, sempre tem um fator de regulação. Tá? O organismo, ele é sábio, sempre existe alguém que faz e alguém que vem para desfazer, para ter um equilíbrio. Inibidores naturais do PAI-1, né? O inibidor do atividor do plasminogênio tipo 1 e da alfa-2 antiplasmina regulam a fibrinólise, ok? Prevenindo a degradação excessiva dos coágulos. Verdadeiro, tá bom? Então tem sempre os inibidores naturais, que já contradiz aí a nossa questão anterior. E por último, agentes farmacológicos como o ácido tranexâmico atuam bloqueando os sítios de ligação de lisina do plasminogênio, estabilizando os coágulos a inibir a ação da plasmina. Verdadeiro, tá aí um mecanismo de ação dos antifibrinolíticos, tanto o tranexâmico como o ácido aminocapróico. Eles funcionam dessa forma, então essa alternativa está correta. Ok, pessoal? E aqui a gente fecha aí a segunda prova trimestral da SBA. Para você que é R2, continue estudando, continue firme aí, que nós vamos continuar ajudando você a ir melhor nas provas trimestrais e também lá no começo do ano que vem, em janeiro, na prova anual.